Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 5 da Lei Orgânica do município de Mangaratiba. Você que está acompanhando aí nosso canal, hoje a gente vai preparar aí uma aula bem legal para vocês. É uma aula que sempre vai cair em prova, tá? Sempre não, né? Mas a gente sempre vai colocar os artigos que são mais cobrados em prova, beleza? Galera, o nosso material continua disponível, tá tudo com valor promocional, tá? Você tem aí, ó, 50 questões do Estatuto do Servidor, 50 questões de conhecimento específico que a gente acabou de adicionar agora para técnico de raio-x, 50 questões de conhecimento específico de profissional de apoio escolar, 50 questões de auxiliar administrativo também, né, do conhecimento específico, 60 questões aí a gente adicionou agora também, 60 questões dos aspectos históricos, geográficos e econômicos de Mangaratiba, 50 questões da lei orgânica, 50 questões de português, tem 50 questões de conhecimento específico para psicopedagogo, 80 questões aí de conhecimento específico para auxiliar de turma. Beleza? Então esse material está disponível, você adquire ele através do meu WhatsApp. Eu tentei colocar esses materiais na Hotmart, não consegui, né? Aí eu vou vender só pelo WhatsApp, beleza? Então o meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo na descrição, tá? E ele vai ficar também no comentário fixado. Se você quiser entrar em contato comigo, é só clicar no link que você vai direto para o meu WhatsApp. Beleza? Não esquece de seguir a gente aqui no Instagram. Ó. Segue a gente lá no Instagram, tá? Só questões de concurso. O link vai ficar de concursos. O link vai ficar aqui embaixo também na descrição. Lá você vai ter materiais exclusivos, vai ter depoimento de pessoas que foram aprovadas com os nossos materiais. Vai ver também algumas aprovações minhas em concursos públicos, enfim. Você vai ver lá um material bem legal, beleza? Se inscreve no canal para você sempre ficar atualizado nas aulas. Deixa o comentário se você achar necessário. E deixa o like também, que o like dá uma força legal aqui para a gente, para dar engajamento no vídeo. Beleza? Então vamos dar aqui a nossa aula 5. A gente vai falar hoje do processo legislativo, mas afinal, o que é esse processo legislativo, né? O processo legislativo nada mais é do que um conjunto de etapas, né, e procedimentos necessários para a criação de normas jurídicas no âmbito do município. Então, todo esse processo que a gente está falando aqui, né, todo esse processo que a gente está falando aqui é o processo de criação de leis, né? Então, o processo legislativo municipal, ele compreende a elaboração de quê? A elaboração de leis, né? Quais são essas leis? Aí a gente vai aprender aqui agora. Aqui a primeira ela vem, né, com a emenda à lei orgânica municipal. A gente sabe que a lei orgânica municipal é a lei principal do município, né? É a lei que rege o município, é como se fosse a constituição do município. Então, essa lei, ela pode ser atualizada, né? Ela pode ser atualizada, ela pode ser... o que pode acontecer na lei? Pode acontecer uma informação adicional, pode adicionar uma informação nova, ou pode atualizar uma informação já existente, beleza? Para fazer isso, precisa de um procedimento, que está aqui no artigo 68. Qual é o procedimento? Ele vai dizer que a lei orgânica municipal, ela pode ser emendada mediante proposta. Observe aqui essa palavra proposta. Essa palavrinha aqui que às vezes na hora da prova, que a banca ela pode colocar o seguinte: para ser aprovada a lei precisa de tanto, não é? Aí eu vou te explicar quando a gente chegar nessa parte. Então, para enviar a proposta, precisa de um terço, no mínimo, ou seja, pode ser mais, pode, no mínimo um terço, dos membros da Câmara Municipal. Quem são os membros da Câmara Municipal? Os vereadores, né? Vereadores, o presidente da Câmara, os vereadores lá. Então, um terço, ele pode enviar uma proposta para que a lei orgânica seja emendada, ou seja, para que ela seja atualizada. Beleza, o prefeito também pode. Tá aqui, ó. Então, essa proposta pode ser enviada tanto pelos vereadores, tanto pelo prefeito. Ok? Isso aqui é a proposta. Aí, aqui mais embaixo, você vai perceber que a proposta, aqui no parágrafo 1, ela vai ser votada em dois turnos. Tá?
com interstício mínimo de 10 dias. Interstício, galera, é intervalo. Intervalo. Intervalo, beleza? Por exemplo, acontece um turno, vai ter um intervalo de 10 dias, no mínimo de 10 dias. Pode ser mais? Pode, no mínimo são 10 dias, tá? E aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então é nisso aqui que a banca te pega. Ela vai ser aprovada por 2/3. 2/3 é maioria absoluta, né? É mais do que a metade. É quase 66% dos vereadores, né? Então aqui a proposta é 1/3 no mínimo dos vereadores. Agora, aprovada são 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, só para não confundir, que a banca geralmente faz esse jogo de palavras aí, tá? Aí o que é que vai acontecer aqui no parágrafo 2? A emenda à lei orgânica, ela será promulgada, ou seja, bateu o martelo, vai fazer valer pela mesa da Câmara. Então a gente sabe que a mesa da Câmara é aquele conjunto de vereadores, né? Aquele conjunto de políticos ali da Câmara Municipal que administra a Câmara, né? Então, a mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Então, tá. Não é o prefeito, não é o presidente da Câmara, é a mesa da Câmara que vai fazer valer essa emenda à lei orgânica. Beleza? A lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou na intervenção do município. Beleza? Aqui no parágrafo 4, todas as emendas à lei orgânica produzirão efeitos retroativos a contar da data da promulgação da lei do município de Mangaratiba, exceto quando conste da própria emenda data fixada. Ok, voltamos aqui então à parte do processo legislativo. Então, essa parte aqui da emenda tá ok, tá? Para enviar a proposta, quem são 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e também pelo prefeito. Aí, para ser aprovado, 2/3 no mínimo. Aí a aprovação é diferente. 2/3 no mínimo da Câmara. E quem promulga a lei? A mesa da Câmara. Lembre isso daí, beleza? Lembre essas informações. As leis complementares, elas são leis mais específicas, né? Elas são leis... As leis complementares, ela tem como objetivo, como o próprio nome diz, né? Complementar a lei orgânica municipal. Só que elas são leis de um quórum mais elevado. O que é quórum, Thiago? Quórum é o mínimo para alguma coisa, né? Então vamos supor, o quórum mínimo para um time de futebol jogar, qual é o quórum mínimo? 11 jogadores de cada lado. Esse é o quórum mínimo, né? Não pode ter 12, né? Não pode ter 9, não pode ter 8 jogadores. O mínimo são 11 jogadores de cada lado. Então, aqui, com relação à lei complementar e à lei ordinária, tem uma diferença entre as duas. Aqui, eu vou falar bem a grosso modo, tá, galera? Porque a banca não vai perguntar o que é uma lei complementar e o que é uma lei ordinária. Eu só estou explicando para facilitar o seu entendimento. A lei complementar, ela precisa de um quórum mínimo, né? Ela precisa de um quórum mínimo e ela precisa de uma maioria absoluta. Aqui, ó, maioria absoluta. Por quê? Porque elas são leis que precisa de uma expertise maior, né? Precisa de mais cabeças pensando. Por exemplo, se você descer aqui um pouco mais abaixo aqui, você vai perceber quais são as leis complementares. Que quem cria a lei complementar é a própria lei orgânica que cria a lei complementar. Aqui, ó, serão leis complementares, aqui elas aqui, tá? Dentre outras previstas nessa lei orgânica. A lei ordinária, ela é uma lei mais simples. E a lei complementar, ela é uma lei que exige uma... Não quer dizer que uma tem hierarquia, né? Não existe hierarquia entre essas leis. Mas a lei complementar exige um maior número de pessoas porque é uma lei que trata de assuntos mais sérios. Então, por exemplo, o Código Tributário do município é uma lei complementar, precisa de maioria absoluta. Código de Obras também. Código de Postura, lei, aqui, ó, tudo são leis complementares, ó, lei orgânica, né, instituidora da Guarda Municipal, lei de estruturação administrativa, lei de criação de órgãos, autarquias, sociedade de economia mista. Então, observe que são leis que precisam de um número maior
de pessoas para que ela seja criada. A lei de criação de cargos, empregos ou funções públicas, lei que institui o plano diretor do município. O plano diretor é uma lei que vai estudar a parte estrutural, né, do município, né? O zoneamento, o parcelamento do solo urbano, né, é uma lei muito importante para o município. Então, o que significa maioria absoluta e maioria simples? A maioria absoluta exige que todas as pessoas estejam envolvidas. Então, vamos colocar um exemplo prático. No município de Mangaratiba, a gente sabe que tem 13 vereadores. Vamos colocar 10, porque eu quero facilitar essa conta, tá? Vamos colocar que tem 10 vereadores. Maioria absoluta seria assim: seria a metade desses 10 mais um. Porque se você for colocar a metade, né, de votos, vai empatar. Se for 5 votos a favor da lei e 5 votos contra, vai ficar empatado. Então é sempre a metade do valor total mais um. Então são 6 vereadores. Tem que ter 6 votos a favor. 6 votos a favor, tá? A favor. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí. Então, tá? Então tem que ter 6 votos a favor e 4 seriam contra, né? Ah, Thiago, pode ser 7 votos a favor e 3 contra? Pode. Pode ser 8 e 2 contra? Pode também. Só que o mínimo para ser aprovado a lei, numa maioria absoluta, tendo 10 vereadores, são 6, tá? Então eu estou colocando aqui como 10, tá, galera? Mas aí você tem que, né? A banca também não vai pedir para fazer esse cálculo, nada. Eu só estou falando para facilitar só. Beleza? Então, tem que ter 6 votos a favor. Aqui é uma maioria absoluta. Uma maioria absoluta. Ou seja, 6 votos a favor com 4 contra, tá tendo aí, ó, todo mundo está envolvido. Agora, na lei ordinária, a diferença é essa. A lei complementar, ela precisa de mais pessoas pensando, né? Porque quanto mais cabeças pensando, melhor seria o resultado, né? E as leis ordinárias, ela já é diferente, por quê? Porque a lei ordinária ela precisa da maioria simples. Ela precisa da maioria simples. Porque às vezes é uma lei ali que vai falar sobre, vamos supor, transporte, né? Vai falar sobre algo mais simples. E aí o que que acontece? Vamos supor que lá nesse dia tenha 7 vereadores. Vou colocar 6 para facilitar a conta, tá? Tenha 6 vereadores lá no dia. E aí eles estão debatendo lá uma lei ordinária. E aí o que, que vai acontecer? Tem 6 vereadores. Para ser a mesma coisa, você vai pegar a metade dos 6, vai ser 3. Mais um, 4. Então, 4 votos a favor. No caso, tem 6 vereadores lá no dia. Ah, Thiago, se tiver os 10 lá, é a mesma conta. 6 votos a favor e 4 contra. Tem que ter 6 no mínimo. 6 votos. Isso no caso de 10, né? Tiver 8 vereadores, você coloca qual é a metade de 8? Metade de 8 é 4. Mais um, 5. Né? Beleza. Então tem que ter 5 votos a favor. Né? 5 votos a favor com 3 contra, né? Que dá 8 no total. Então a maioria simples é os vereadores que estão lá. A maioria absoluta tem que envolver todo mundo para aprovar essa lei, porque essa lei é uma lei que precisa de mais cabeças para ser aprovada. Beleza? As resoluções. As resoluções geralmente elas são leis internas, né? Elas são leis mais internas, né? Então as resoluções são normas internas que vai regular ali o funcionamento da Câmara Municipal. Elas vão tratar de assuntos administrativos internamente, né? Então, como a organização da Câmara, o regimento interno, né? A conduta dos vereadores. Então, elas não precisam, por exemplo, da sanção do prefeito, pois não afetam ali diretamente a administração municipal, mas apenas o funcionamento interno do legislativo. E aí a gente chega no decreto legislativo. Então, o decreto legislativo são atos normativos também, né? São leis que são criadas de competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal e eles são utilizados para regular matérias específicas que não necessitam também da sanção do prefeito, né? Como a aprovação de contas do prefeito, a concessão de títulos honoríficos, né?
ou a regulamentação de questões de interesse exclusivo da Câmara. Então, elas produzem efeitos externos e têm a mesma força de uma lei ordinária. Beleza? Então, esse conjunto de procedimentos vai assegurar que as normas criadas ali estejam em conformidade com a legislação, né, maior, como a Constituição Federal, a Constituição Estadual, e vai garantir ali o funcionamento adequado, né, do funcionamento do município. Beleza? Então, aqui no artigo 69, você vai perceber, ó, que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, tá? Então, a iniciativa de leis complementares e leis ordinárias cabe a qualquer vereador. Qualquer vereador pode criar leis ordinárias, leis complementares, à comissão permanente da Câmara, ao prefeito, claro, e aos cidadãos. Inclusive, quem criou a lei de ficha limpa foi uma ação popular, né? Foi um projeto do povo. É o próprio povo que criou essa lei, né? Que exercerão na forma dessa lei orgânica. Aqui no artigo 70, as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta. Lembra que eu falei da maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Aqui a gente viu que são as leis complementares, né? E aqui você vai perceber que são de iniciativa do prefeito. As leis que disponham sobre criação, transformação e extinção de cargos, funções, empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua remuneração. Então, a iniciativa do prefeito criar essas leis. Servidores públicos do Poder Executivo, administração indireta e autarquias, seu regimento jurídico, né? Provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Criação e estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes e órgãos da administração pública. Matéria orçamentária e que autorize a abertura de créditos, ressalvado o disposto no artigo 63, inciso 3 dessa lei orgânica, ou conceda auxílios e subvenções. Beleza, tranquilo, show de bola. Aqui a gente finaliza a parte de processo legislativo, tá? E aí a gente vai fazer uma próxima aula que a gente vai falar sobre os tributos, né? Sobre os impostos, as taxas. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, beleza? Eu vou deixar a próxima aula para falar sobre isso, ok? Então, tamo junto nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o like e a compra do material é feita pelo meu WhatsApp. É só acessar aqui o link que você tem acesso a esse conteúdo, beleza? Tamo junto nessa jornada. Obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau.